Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, mais uma aula de área de polígonos. Nesse caso nós vamos ver aqui a área de quadriláteros, beleza? Bom, pessoal, quadrilátero é aquele que possui pelo menos um par de lados opostos paralelos. Esse é o trapézio, né? Então vamos escrever aqui. Como que a gente faz para calcular a área de um trapézio e esse trapézio, por exemplo, nesse formato aqui, um formato mais geral, né? Como que a gente faria para calcular a área dele? Bom, veja o seguinte, ó, esse trapézio ele tem uma base aqui que eu vou chamar de base Bzão, tem uma base aqui que eu vou chamar de base Bzinho, tá? E esse trapézio tem uma certa altura, tudo bem? Vou chamar aqui de Hzinho. Como que a gente faz para encontrar a área de um trapézio? Veja, dá para a gente demonstrar a fórmula, né? Traçando qualquer uma dessas diagonais aqui do trapézio. Por exemplo, se eu traçar essa diagonal aqui, ó, perceba que nós temos dois triângulos aqui na figura, né? Tem esse triângulo aqui de cima e esse triângulo aqui de baixo, né? Digamos assim. Bom, qual que é a área desse triângulo aqui embaixo? Então, eu vou nomear ele. Esse aqui é o triângulo 1 e esse aqui o 2, beleza? Qual que é a área desse triângulo 1? Veja, ele tem base Bzão, a altura dele é esse segmento aqui, né? Ó, daqui para cá formando um ângulo de 90 graus. Então eu posso afirmar que a área 1 ela é do tipo Bzão vezes H sobre 2, que é a área desse triângulo, né? Agora veja, como que ficaria a área desse triângulo aqui 2? Desse triângulo aqui em cima, né? Se eu considero o Bzinho sendo base, a altura tem que ser o segmento que parte de um vértice e vai, por exemplo, até o lado oposto ou até o prolongamento do lado oposto. Então, ó, essa altura aqui ela não chega de fato no lado oposto, mas ela chega ao prolongamento do lado oposto. Então, a área desse triângulo 2 aqui, eu posso pensar como Bzinho vezes a altura aqui continua sendo H, Bzinho vezes H sobre 2. Essa é a área do triângulo 2. Tudo bem? Bom, adicionando essas duas áreas aqui, a gente vai ter a área do trapézio. Então, a área do trapézio é a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. Isso vai ser Bzão vezes H sobre 2 mais Bzinho vezes H sobre 2. Certo? Veja que H sobre 2 é um fator comum. O fator comum a gente pode colocar em evidência, né? Colocando esse 2 aqui embaixo, ó, que vale para as duas frações, H em evidência, eu posso listar aqui Bzão mais Bzinho vezes H. Isso tudo sobre 2, né? Como se tivesse colocado o H sobre 2 de fato em evidência. Tudo bem? Então, soma as bases, divide por 2. Essa daqui vai ser a área de um trapézio. Lembre-se que Bzão mais Bzinho sobre 2 também é a base média dele. Você também pode falar que a área de um trapézio é dado pelo produto da base média pela altura desse trapézio. Tudo bem? Bom, vamos colocar aqui um exemplo só para a gente ter isso com números, né? Então imagine que a gente tem aqui um trapézio. E aí imagine que esse trapézio aqui, pessoal, seja um trapézio do tipo isósceles, tudo bem? Um trapézio isósceles. Aí a questão, por exemplo, não te forneça o valor da altura, mas vai e coloca aqui para você que aqui vale 5, certo? Coloca que esse lado aqui vale 6 e, por exemplo, que esse lado aqui maior seria 12, tá bom? Então imagine que você tivesse esses dados, você tem a base maior, tem a base menor, não tem a altura, mas tem os segmentos aqui paralelos, né? Dos lados que não são paralelos, né? No trapézio. Muito bem, então você sabe que você precisa encontrar a altura. Então, a altura aqui, a altura do lado de cá. Observe, pessoal, que esses dois triângulos retângulos mostrados aqui, necessariamente eles são congruentes. São congruentes porque aqui é 5, aqui também é 5. No trapézio isósceles, esse ângulo é o mesmo desse, né? E a altura é a mesma para os dois, né? Então, esses dois triângulos aqui das laterais, eles são triângulos congruentes.
Bom, se isso tudo vale 12, e esse pedaço aqui é 6, né, desse ponto para cá, então 12 menos 6 sobra 6. 12 menos 6, 12 é isso aqui tudo, tá? 12 é esse pedação todo aqui, ó. Daqui para cá é 12, beleza? 12 menos 6 dá 6. Se você dividir esse 6 por 2, vai ficar em cada pedacinho 3, né? Então, vem 3 para cá, 3 para cá, né? Que aí 6 mais 3 mais 3 dá o 12. E com isso, pessoal, eu consigo encontrar esse H aplicando Pitágoras nesse triângulo retângulo. É um triângulo do tipo pitagórico, né? Então, H quadrado mais 3 quadrado é 5 quadrado. Então, você vai acabar tendo esse H igual a 4. É o triângulo 3, 4, 5, né? Bom, tendo esse triângulo, a gente consegue aqui a área do trapézio. Essa área vai ser, então, base maior, base menor, vezes a altura sobre 2. Melhorar aqui, sobre 2. Beleza? Bom, base maior, 12, base menor, 6. A altura desse trapézio, pessoal, vale 4, estudo sobre 2. Aí eu sugiro que você faça o seguinte, ó, dá para simplificar aqui por 2, aqui dá 1, aqui dá 2, então vai ficar 2 vezes 18, isso é 36. Né? Unidades de área, dependendo da unidade aqui, se for metro, metro quadrado, centímetro, centímetro quadrado, e assim sucessivamente. Beleza? Muito bem, agora nós vamos ver como é que calcula a área de um paralelogramo. Galera, o que é um paralelogramo? Paralelogramo é aquele quadrilátero que tem os pares de lados opostos paralelos, né? Então, seria algo como isso daqui. Então, esse lado é paralelo ao de cima, da esquerda paralelo ao da direita. Tudo bem? Os lados opostos, eles são paralelos. Aí, observe, se traçarmos aqui essa diagonal, por questão de paralelismo, a gente sabe que esse ângulo aqui de baixo é congruente com esse aqui de cima, né? Por aquele esqueminha do Z, lembra? Alterno, interno, né? Da mesma forma, eu posso falar que esse aqui, por exemplo, beta, vai ser o mesmo desse aqui de baixo. Não é verdade? E eles compartilham, esses dois triângulos compartilham esse lado em comum. Então, significa que esse triângulo aqui de cima e esse de baixo, eles são triângulos do tipo congruentes. Congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Então, são triângulos congruentes. Então, basta calcular a área de um deles e dividir o resultado por 2. Então, por exemplo, imagine que esse triângulo aqui tenha uma base do tipo Bzinho. Aí, aqui tem uma altura, essa altura é a mesma para os dois, né? Considerando essa base Bzinho, aqui e aqui. Então, eu vou calcular a área deste triângulo e multiplicar por 2, tá? Então, quanto que fica a área do paralelogramo? Base vezes a altura sobre 2, que é a área desse triângulo, e aí eu vou multiplicar esse resultado por 2. Pessoal, fazendo isso daqui, simplificou 2 com 2, a área vai ficar igual a base vezes a altura. Tudo bem? Às vezes a questão acaba fornecendo informações sobre os ângulos que aparecem aqui. Também sai a resolução dela, imagine aqui, ó, vamos colocar aqui um exemplo. Que era aqui a área deste paralelogramo. E é um paralelogramo que tem um ângulo aqui de 30, tem essa base aqui valendo 6 e esse outro lado aqui valendo 4. Tudo bem? Quanto que dá a área, né, dessa figura aqui? Eu já tenho essa base pequenininha, está faltando descobrir, por exemplo, a altura. E como é que a gente descobre a altura? Ó, traça ela aqui dentro, e aplique uma relação trigonométrica neste triângulo retângulo aqui, que te permita encontrar o valor da altura. Né? Aí aplica o seno de 30, né? Se você aplicar aqui o seno de 30, vai ser a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Cateto oposto Hzinho e hipotenusa 4. Né? Como o seno de 30 vale meio, então
Dá para a gente simplificar aqui embaixo, né? Por 2 aqui dá 1, aqui dá 2, então essa alturinha vai ser igual a 2. E aí, tendo essa altura igual a 2, a gente faz base vezes altura, né? Que nos permite encontrar a área desse paralelogramo. Então, a área, basezinha vezes a altura. Essa base foi dada valendo 6. A altura a gente descobriu aqui vale 2. Então, a área é 12. Tá bom? Esse triângulo aqui, pessoal, esse triângulo que possui um ângulo de 90 e um ângulo de 30, é um triângulo retângulo mais notável da trigonometria. É legal que você já saiba esses valores de cor, tudo bem? É o triângulo mais importante da trigonometria, né? Como é que funciona aqui as relações para esse triângulo? Toda vez que tiver um triângulo desse tipo, lembre-se aqui, ó, o cateto oposto ao ângulo de 30 é sempre metade da hipotenusa. E aqui esse cateto adjacente sempre é o oposto multiplicado por raiz de 3. Vale a pena lembrar dessa situação por se tratar do triângulo mais importante da trigonometria, tá bom? Então era só você olhar para cá e falar o seguinte, espera aí, se a hipotenusa é 4, o cateto oposto ao ângulo de 30 é a metade disso, necessariamente vai ser igual a 2. Beleza? Bom, pessoal, agora existe aquele quadrilátero que possui todos os lados congruentes. O quadrilátero que possui todos os lados congruentes é o losango. Losango. Como é que a gente faz para encontrar, então, a área de um losango? Então, ver aqui primeiro a figurinha de 1. Então tá aqui. Losango quadrilátero, então, que tem os 4 lados congruentes. Beleza? Como que a gente faz para encontrar a área dele? Aí uma sugestão é o seguinte. Se você traçar essas diagonais aqui, ó, você vai acabar formando 4 triângulos retângulos congruentes. Certo? Então veja, no fundo é só encontrar aqui a área de qualquer um desses triângulos retângulos e multiplicar o resultado por 4, porque nós vamos ter 4 deles, né? Aí o que você pode fazer? Aqui nós temos uma diagonal chamada diagonal maior, por exemplo. Aqui nós temos uma outra diagonal pequenininha chamada diagonal menor, o Dzinho, né? E aí, observe, se os 4 triângulos retângulos eles são congruentes, então necessariamente, por exemplo, ó, se isso tudo é diagonal maior, aqui vai ser diagonal maior sobre 2. Se isso tudo aqui é diagonal menor, esse pedacinho aqui, diagonal menor sobre 2, e aí eu já tenho as informações neste triângulo retângulo que me permitem calcular a área do losango por completo. Então, a área desse losango vai ser o seguinte, 4 vezes a área desse triângulo. E a área desse triângulo vai ser base, que é um cateto, né? Vezes altura, que é um outro cateto, sobre 2. Aí, observe, dá para a gente simplificar esse 4 com esse 2, vai ficar diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Tá certo? Então, para encontrar a área de um losango, basta você multiplicar as diagonais e dividir o resultado por 2. Tá certo? Exemplo. Então, imagine que a gente tem um losango. A questão forneça aqui um lado desse losango. E forneça, por exemplo, o valor de uma diagonal. Forneça aqui que essa diagonal, por exemplo, vale 10. Certo? Como encontrar aqui a área desse losango? Então, veja, essa diagonal menor é 10, tem essa outra diagonal maior aqui. Quanto que ela vale? Vamos lá. Se aqui vale 10 como um todo, a metade aqui é 5. Triângulo, retângulo, dá para a gente encontrar esse pedacinho aplicando o teorema de Pitágoras. Então, por Pitágoras aqui, pessoal, x ao quadrado mais 5 ao quadrado é 13 ao quadrado.
E esse aqui é um triângulo retângulo 5, 12, 13, né? É o 5, 12, 13 também é um que é bastante cobrado, além daquele 3, 4, 5, né? Tem um 3, 4, 5, esse aqui é o 5, 12, 13. Aí você pode desenvolver essa conta, você acha o x valendo 12. Pessoal, se esse x vale 12, isso implica dizer que essa diagonal aqui grandona vale o dobro disso, ou seja, vale 24, certo? Então, quanto que vai dar a área para essa figura? Vai ser o produto das diagonais dividido por 2. Então, 24 vezes 10 sobre 2. Pessoal, 24 vezes 10 simplifica 24 por 2, aqui você vai ter 12. 12 vezes 10, isso vai dar 120 unidades de área. E aí você tem a área do losango. Beleza? Agora vamos calcular a área do retângulo. Pessoal, o que é o retângulo? O retângulo é um quadrilátero que possui todos os ângulos congruentes. Se ele possui todos os ângulos congruentes, todos os ângulos serão ângulos de 90 graus. Então, está aqui o retângulo, todos os ângulos congruentes, todos os ângulos medindo 90 graus. Certo? E aí, como é que a gente pode proceder aqui para demonstrar o cálculo da área de um retângulo, né? Basta dividir ele em dois triângulos. Então, ó, divida ele aqui em dois triângulos, calcule a área de um triângulo desse e multiplique o resultado por 2. Então, um triângulo aqui, por exemplo, vai ter uma base Bzinho e essa altura H aqui, né? Base Bzinho, altura H. Vou botar de vermelhinho para destacar mais, tá? Aqui Bzinho, altura H. Você vai calcular a área de um triângulo retângulo desse e multiplicar o resultado por 2. Então, a área dele vai ficar como? A área do triângulo, base vezes altura sobre 2, só que são dois desses, né? Então, esse e esse outro você multiplica por 2. Aí, simplificou 2 com 2, você tem base vezes altura. Tudo bem? É um resultado mais notável, é um caso que vocês já estão bastante acostumados, né? Então, vou aproveitar e colocar a última situação aqui, que é o quadrado. Galera, o que seria o quadrado? O quadrado é aquele quadrilátero que tem lados congruentes, ângulos congruentes, ou seja, ele é retângulo e losango ao mesmo tempo, né? Então, quadrilátero que possui lados e ângulos congruentes. Então, aqui, olha Lzinho, 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 Lzinho. Né? De tal forma que todo quadrado é um retângulo, então você pode calcular a área dele fazendo o produto da base pela altura. E se você multiplicar a base por altura, pessoal, você acaba tendo L vezes L. Você vai ter L ao quadrado. Né? Tudo bem? Mas você pode também pensar que todo quadrado é um losango, porque ele possui esses 4 lados congruentes. Então, suponha que na questão você acabe tendo aqui o valor das diagonais. Só que essas diagonais no quadrado, elas são congruentes, elas têm as mesmas medidas. Então, se você tiver o valor da diagonal, você também pode fazer o seguinte, pensar nisso como se fosse um losango, né? O quadrado é losango. É diagonal vezes diagonal sobre 2. Então, também você pode aplicar isso daqui para calcular a área de um quadrado. Todo quadrado é um losango. Aldo, se todo quadrado é um losango, todo retângulo e losango são paralelogramos, todo quadrado é um paralelogramo, todo quadrado é um trapézio, porque o trapézio, lembra, precisa ter pelo menos um par de lados opostos paralelos, e ele tem, né? Então, todo quadrado é trapézio. Então, se você quiser utilizar a fórmula de área do trapézio para cá, vai dar certo.
base maior, base menor, vezes a altura sobre 2. Só que a base maior, base menor, a altura, todas elas são congruentes, você vai chegar a esse mesmo resultado. Inclusive, se você utilizar aqui, que a diagonal, né, no quadrado vale lado raiz de 2, lembra disso? Diagonal vale lado raiz de 2. Inclusive, se você utilizar isso daqui aqui, você vai chegar ao mesmo resultado do L quadrado. Beleza? Bom, galera, espero que você tenha aproveitado aí bastante a aula de área de quadriláteros. Até a próxima, bons estudos!